menor temperatura. Aí, por isso que a gente divide o globo em zonas climáticas, a partir da linha do Equador. Então, ó, zona quente ou intertropical, porque ela está próxima à linha do Equador. Depois daqui, o que a gente vai ter? Zona temperada do norte, que é onde a gente basicamente fica, uma região mais fria. E depois a gente tem lá a região dos polos, na verdade, que aí é tudo congelado. Classificação climática. A gente vai ter diversos tipos de classificação. Qual que é o tipo que a gente mais utiliza? Classificação de Köppen, né? De Köppen. Mas já vou falar. Não vou. Eu não lembro se eu coloquei todos, mas eu acho que. Tá, peraí. Então, ó, os diversos controles climáticos interagem para produzir os mais diferentes climas. Então, não existem dois lugares do globo exatamente com a mesma característica climática. Ah, aqui é quente, vai estar. Se aqui está 25, aqui está 25 graus. Nunca vai acontecer isso. Nem de cidade para cidade não é igual. Nem de regiões em regiões da própria cidade não é igual. Nem daqui para o Pato Branco é 1 grau de diferença. Daqui para o Pato Branco é quase 5 graus de diferença. Às vezes na mesma tudo cidade. Tem a ver o quê? Com relevo. Porém, certas similaridades podem dividir a Terra, lá nos tipos de clima que a gente vai ter. Por isso também a gente vai ter os tipos de bioma. Aí, ó, os climas no globo. Então, ó, eu consigo definir várias regiões. Não vou falar de todos, porque não precisa saber de todos. É só saber que o clima pode definir regiões. Aí, o sistema de classificação de Köppen, a gente vai definir de que forma? A gente vai ter, então, região A, B, C, D, E, F, se eu não me engano. Que são o quê? Pelas características ambientais. Então, no caso aqui, ó, climas tropicais úmidos. Então, todos os meses têm temperatura média maior que 18 graus. Quase todos os meses são quentes, não existe estação de inverno. Aí a gente vai ter lá, por exemplo, clima seco, precipitação deficiente. Então, geralmente, o nome do... Tá. Isso, vai precisando minha bolsa. A classificação climática a gente consegue definir o que tem. Então, é definido por quê? Se tem alta pluviosidade, se tem média, se tem baixa. Se tem bastante ar, se tem pouco, se é altitude. Ó, então, segundo a classificação de Köppen, a gente pode definir todas essas regiões aqui. Aí, provavelmente, se vocês forem trabalhar, digamos, com distribuição, ano que vem o professor vai fazer meu TCC, eu vou fazer um estudo fitossociológico lá no Parque Ambiental Irmãos Filho. Tenho que saber o tipo climático da região. Como que eu vou descobrir? Classificação de Köppen. Ele vai dizer, o clima aqui é frio, é úmido, não é? Por quê? Essa classificação vai me ajudar a dizer por que as espécies existem ali naquele espaço. Padrões eólicos e precipitação. Então lá, ventos e chuva. O vento é o quê? Nada mais do que o ar em movimento que resulta do deslocamento das massas de ar. Então a gente tem lá massas de ar quente e massas de ar frio, que vão se intercalando. Derivado então dos efeitos das diferentes pressões na atmosfera entre duas regiões distintas. Por quê? A gente, quanto mais longe do nível do mar, a pressão é maior ou menor? Mais longe do nível do mar. Mais longe do nível do mar, menor. Quanto mais perto do centro da Terra, maior a pressão. Então, se a gente for para o espaço, a gravidade não existe. Então, você flutua. Não esqueça disso. E aí... Aí, ao deslocar-se, então, de altas para baixas pressões, os ventos são desviados de sua trajetória. Chama-se esse desvio do efeito de Coriolis, que é o que acontece aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma região de baixa pressão e uma região de alta pressão. O vento está indo nessa direção, ao se encontrar com a outra massa, o que vai acontecer? Ele vai seguir o mesmo padrão? Não, ele altera seu padrão. Se ele está circulando, digamos, para a esquerda, se ele for uma região de alta pressão, ele passa a circular para a direita. Por isso que eu tenho uma corrente marítima, por isso que o mar se movimenta. E eu vou ter águas quentes e águas frias. Só por conta do vento. O restante aqui é a mesma coisa. Eu só continuo explicando. Aí os ventos, então, periódicos, vão explicar as monções, que são o quê? Aquelas chuvas torrenciais, que alaga tudo, né?
Então, no verão, o continente está mais quente que a água do mar. O ar quente que está sobre a terra tende a subir. Um ar vem do mar para ocupar o lugar do ar ascendente. Vocês lembram lá que eu tinha falado da brisa do mar? Já vou falar dela. Que eles trocavam de lugar durante o dia e durante a noite? Um sobe, o outro ocupa o lugar. Aí ele vai para o mar. E eles ficam trocando? Lembra ou não lembra? Já vou falar de novo. Tá? E aí os ventos úmidos, então, que sopram do mar, que atingem as montanhas, esfriam e provocam o quê? Condensação e precipitação. Então, ao ocupar o lugar então, daquela massa de ar quente que subiu, ele se vai condensar e aí a gente tem lá chuva torrencial. Aqui está a brisa que eu tinha falado para vocês. Então, o que vai acontecer? O que são as brisas? Por exemplo, você está lá no litoral, sentadão na cadeira, bem de boa lá, tomando um solzinho. E aí, tem momentos que vai ter vento vindo do mar. Tem momentos que não tem, parece que não venta de jeito nenhum. Ou, por exemplo, Brasília. Brasília parece que não tem vento naquele lugar, gente. É uma coisa absurda. Porque é seco demais lá, então não tem vento. Como tem regiões, por exemplo, se você for para a região de Palmas, não tem vento. Tanto que as usinas eólicas já são construídas lá por conta do vento que tem lá. Tá? Então o que vai acontecer na verdade? Então assim, ó. Eu vou explicar só pelo desenho para ser mais rápido, digamos assim. Então, quando o mar está frio, o que vai acontecer? O ar quente que está sobre o continente tende a subir e ir em direção ao mar. Indo em direção ao mar, o que vai acontecer com essa massa de ar frio? Ela tem que ocupar o lugar dessa que saiu, vindo para o continente. Vindo para o continente, eu tenho sensação de vento. Agora, o que vai acontecer? Se a Terra está mais fria do que o mar, que aí o mar está quente, é o processo inverso. O calor do mar tende a subir, e aí a Terra que está fria, então o frio da Terra tende a se deslocar para o mar. Se deslocando para o mar para esfriar ele, para, digamos, equilibrar a temperatura, eu não tenho a sensação de brisa vindo do mar. Eu vou ter um vento contrário, empurrando para o oceano. O que isso aqui regula no final das contas? Temperatura? Temperatura na Terra, tá? Outra coisa que ele vai ajudar a regular também, maré não diretamente, mas ele também pode ajudar. Em relação às chuvas, é ele que vai ajudar a controlar períodos de chuva. Aí massas de ar diferentes. Então, grandes volumes de ar que apresentam características particulares da região em que se originaram, como temperatura, pressão e umidade, se deslocam pela superfície da Terra. Como elas se deslocam? Então, massas equatoriais ocorrem em baixas latitudes, quentes e úmidas, e aí a gente vai ter lá massas de ar marítima e continental. Massas tropicais ocorrem próximas aos trópicos. Massas polares, próximas aos polos. Então é o que eu falei antes. Tudo vai depender de onde ela se origina. Se uma massa de ar se originou no polo, ela vai ser quente ou fria? Fria. Se ela se originou numa região equatorial. Quente. Então é só dessa forma. E aí então, por que chove? Porque essas massas de ar, ao circularem, então, uma ocupando o lugar da outra, o que vai acontecer? Eu não falei lá que a massa de ar fria passa lá pelas montanhas e acaba se condensando? O processo de se condensar é a formação das nuvens. Como vai agregando umidade, uma hora essa umidade pesa e cai na forma de chuva. Caindo na forma de chuva, eu posso ter 3 padrões de chuva: frontal, convecção e orográfica. Precisa lembrar disso para a prova? Não, os tipos de chuva não precisa. Tá? Mas é só o que vai acontecer. Esses padrões de chuva vão depender de como a massa de ar se encontrou uma com a outra. Aí eu vou ter chuva que cai em pé ou que cai deitado, digamos assim. Não é aquele lá que corre em pé. E aí, em relação lá os nossos climas na Terra e as massas de ar, eu vou ter o quê? Massas de ar frio ou correntes marítimas frias
e correntes marítimas quentes. Uma vai empurrar a outra. Por que o mar se desloca? Acontece a mesma coisa da brisa ali que eu mostrei. Quando uma corrente quente sai do lugar, uma fria tem que vir ocupar. Então o que vai acontecer? O oceano se movimenta. Falta um